Hoje estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do Estado de Minas Gerais. Queridos alunos, esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague suas respostas. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno me escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno me escreve outra frase: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases são diferentes, com palavras diferentes, mas ambas as frases têm o mesmo significado. PET 2, primeiro ano do ensino médio. Língua portuguesa, primeira semana. Texto: o consultor. O texto tem um fim jornalístico. Questão 2. Explique a relação sugerida no texto entre o conhecimento teórico e o prático. O diálogo no texto gira em torno da proposta por uma ovelha feita pelo consultor ao pastor. De um lado, tem-se o consultor imbuído de conhecimentos tecnológicos. Do outro, a experiência prática do pastor, cuja astúcia impediu que aquele conseguisse o que intencionava. Questão número 3. Em todas as alternativas, os termos retomam o referente o jovem motorista, exceto em letra B, um consultor. Questão 4. Há o predomínio no texto de sequências do tipo letra C, narrativo. Questão 5. No trecho, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma? A forma destacada introduz. Letra D, uma proposta. Questão 6. O jovem motorista desceu do carrão, elegante dos pés até a cabeça. Chegou ao lado do pastor. As vírgulas foram colocadas para indicar. Letra D, uma inserção. PET 2, semana 2. Língua portuguesa. Questão 1. Qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Buscar identificação por meio da linguagem para atingir os detentos. Como Plínio Marcos fez um texto para apresentar no presídio feminino, teve que usar uma linguagem que as detentas entendessem para atingir os seus objetivos por meio da linguagem falada pelas detentas. Questão 2. Leia o texto abaixo. A praia de frente para a casa da avó. No PET não tem a pergunta, então não tem como responder. Questão 3. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Letra D. Lobo-bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. A alternativa D apresenta o verso que explora o som do idioma por meio da alteração em B e L e da assonância em O, no trecho lobo-bolo e ouro de tolo. Apesar das outras alternativas A e B também explorarem o extrato sonoro do idioma, elas não fazem uso da linguagem coloquial, que por sua vez é presente apenas no verso D, na expressão tipo para rimar. Aqui temos a contração da preposição para e o uso da expressão popular tipo, que exemplifica. Questão 4. Compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam dos aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil.
Em relação aos usos sociais da linguagem, revela. Letra D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Justifique a opção escolhida. A posição de João Barros em relação aos usos sociais da língua portuguesa é antiquada e preconceituosa, ao dizer que África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam quando querem imitar o modo de falar e escrever dos portugueses. Assim, o autor demonstra uma concepção de língua como homogênea e invariável, como afirma a opção D, como se ela estivesse imune às variações regionais, históricas e sociais, além de negar aos outros povos lusófonos o sentimento de que a língua também lhes pertence. Semana 3, questão 1. Leia os fragmentos de texto abaixo. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Letra C. Técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. O fragmento retirado de um texto é direcionado a um público específico, neste caso aos professores. Logo, faz-se uso de características próprias por meio de marcas linguísticas. Uma alternativa confirma esse caráter técnico do texto que se revela em seu tema metalinguístico e nas expressões empregadas, código, regras gramaticais e modalidades. A partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir que uma língua é, letra A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Questão número 2. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino de regras. Questão número 3. Leia a tirinha abaixo. Reprodução Enem 2009. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio, letra B, do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Semana 4. Como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, emissor versus receptor. Partindo desse pressuposto, comente acerca de algumas ocorrências que, porventura, interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Vários são os entraves que, porventura, podem interferir na clareza da mensagem, o que contribui para que a incomunicabilidade se perpetue. Como exemplos desses, podemos citar a ambiguidade, cuja característica se manifesta pela múltipla interpretação da ideia apresentada. Em se tratando de textos cuja objetividade se revela como fator primordial, tal ocorrência funciona como uma barreira, impedindo que a interlocução seja materializada de forma plausível. Contudo, quando a ambiguidade é utilizada de forma intencional, como é o caso da linguagem poética e publicitária, dos cartoons, histórias em quadrinhos e anedotas, trata-se de um recurso, portanto, não é concebida como uma inadequação. Questão número 2. Considerando-se a oração em destaque, responda as questões que a ela se referem. Os jurados julgaram o rapaz doente.
Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações, fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas. Com base nessa premissa, analise. Letra A. Quais seriam essas interpretações? A ideia ora apresentada remete-nos a duas interpretações. O rapaz estava doente quando julgado, ou o rapaz foi considerado doente pelos jurados. Letra B. As inadequações por vezes constatadas levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação. Assim sendo, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Como o contexto não nos permite identificar qual das duas interpretações é a correta, cabem duas reformulações. Os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Os jurados julgaram o rapaz como doente. Letra C. Atribuídas as mudanças, passe as orações para a voz passiva. O rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. O rapaz foi julgado pelos jurados como doente. Questão 3. Leia o texto abaixo. Perigo, de Juliana Vieira, Jornal Integração, 16 a 31 de agosto de 1996. Letra A. O que pretendia afirmar o presidente da associação? Nota-se que a pretensão do emissor era alertar para os perigos que corriam as crianças, uma vez que essas brincavam constantemente no local onde se encontrava a árvore, já podre, sem vida, podendo cair a qualquer momento. Letra B. O que afirma literalmente? Quando analisada em seu sentido literal, a mensagem nos revela que quem está oferecendo perigo são as próprias crianças. O perigo são as crianças que brincam no local. Dessa forma, o redator, por um descuido de sua parte, fez com que o seu discurso fosse interpretado de uma outra forma, diferentemente do que ele pretendia estabelecer mediante a interlocução firmada. Letra C. Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati. O que tornaria divertida a leitura da placa? Cuidado, escola. Podemos detectar a mesma ocorrência na placa de advertência, a qual pode ser interpretada da seguinte forma. Nesse caso, é a escola que deve tomar cuidado, e não as pessoas que dela se aproximam. Questão 4. Leia as frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se for necessário, faça alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Letra A. A menina pegou o ônibus correndo. A menina, que estava correndo, pegou o ônibus. Letra B. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro, cuja qualidade artística é tamanha. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro, nos quais a qualidade artística é tamanha. Letra C. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. A mãe viu o filho que chegava em casa bem tarde. Letra D. A candidata deixou a plateia emocionada. A candidata, emocionada, deixou a plateia. O psicólogo examinou o paciente preocupado. O psicólogo, preocupado, examinou o paciente. Com isso, nós encerramos a correção do primeiro colegial do ensino médio, segundo PET, língua portuguesa. Até a próxima!